2 mais 2 podem ser 4, mas podem também ser 5, podem ser 3, como podem ser as 3 coisas ao mesmo tempo, se for necessário. Na verdade, nem a gravidade mesmo existe, nem mesmo a história existe assim realmente, e talvez nem eu, nem você objetivamente existimos. Afinal de contas, o que é real? Assim, para além da nossa percepção e para além do que acontece dentro das nossas cabeças. Afinal de contas, o mundo da realidade existe realmente somente dentro dos nossos cérebros, não é? Porque, veja, assim, se eu dissesse que eu estivesse flutuando e eu realmente acreditasse nisso, e você também acreditasse que eu estivesse flutuando, não é como se, de fato, eu realmente estivesse flutuando? Porque, assim, o que a gente chama de realidade não existe assim, né, de verdade. O que existe é somente a imagem dessa realidade que a gente projeta dentro das nossas próprias mentes. E se então a gente muda essa imagem da realidade dentro da nossa cabeça, não é como se a gente de fato alterasse realmente essa dita realidade? O que a gente acabou de fazer aqui juntos foi um exercício do duplo pensar, mecânica principal que rege o mundo de 1984, de George Orwell. Mundo esse que era uma visão do autor sobre um possível futuro da humanidade, visto que foi escrito em 1948, pós-Segunda Guerra Mundial e durante o crescimento, né, e surgimento, na verdade, daquilo que seria a Guerra Fria. É um mundo que, assim, claro e ainda bem não se concretizou, mas que ele é incomodamente e agonizantemente palpável em toda a loucura que a gente tem visto no mundo de hoje. 1984, junto da Revolução dos Bichos, é a magnum opus de George Orwell. Nessa ficção distópica, inspirada na experiência stalinista da antiga União Soviética, a gente acompanha a história de um trabalhador, Winston, que fazia parte do partido Ingsoc e que ali vivia em meio a um regime ditatorial controlado e vigiado pelo grande irmão, o Big Brother. Nesse universo, assim, não existem realmente liberdades pessoais, né? E todo mundo é mais ou menos reduzido a uma massa de trabalhadores mais ou menos débeis e manipuláveis. A ortodoxia dessa sociedade é baseada no ódio, na supressão de qualquer desejo sexual, na supressão do amor, na supressão da fala e, consequentemente, na supressão de qualquer tipo de raciocínio crítico, né? Que toma forma ali pela forma do novo idioma corrente, né? A nova língua. Na visão de futuro de 1984, a sociedade inteira se encontra em um estado de constante vigília. A gente tem uns aparatos que chamam teletelas que fazem transmissão para nós e a partir das nossas casas de todos os cômodos para o governo. O mundo aqui se organiza em torno do ódio para o inimigo comum, o Goldstein, que acaba centralizando e sendo foco de tudo aquilo que é contrário ao que é bom na visão do partido. Através da polícia do pensamento, o governo era capaz de reconhecer qualquer tipo de deslize antes mesmo dele acontecer, qualquer tipo de pretensão de inortodoxia. A crime-ideia, ou o simples ato da concepção de fazer algo que seja contra os princípios do governo, era o mal principal, essencial. A crime-ideia continha em si o próprio crime, sendo indistinguível do mesmo, né? Visto que dentro dela mesma, ela já continha a própria intenção da realização desse dito crime. Olha, os indivíduos de 1984 não tinham suas mentes literalmente controladas pelo governo e pelo grande irmão. O que acontecia é que as próprias pessoas optavam por controlar e disciplinar a própria mente em prol do governo por conta do medo de todo tipo de repressão ou até mesmo da morte que poderia acarretar qualquer tipo de pensamento que seja inortodoxo. Assim, para poder evitar esse destino terrível que esperava todo mundo, que era contra os princípios do partido em 1984, a gente acaba caindo naquela que talvez seja a questão central para a compreensão do raciocínio nesse universo: o duplo pensar. O duplo pensar é sobre uma pessoa ser capaz de acreditar em duas ideias opostas ao mesmo tempo, sabendo que as duas são contraditórias entre si,
mas mesmo assim acreditando nas duas como verdadeiras. Tipo, o duplo pensar é sobre lembrar e esquecer ao mesmo tempo. É sobre ter consciência a respeito do que é real e verdadeiro, mas mesmo assim aprontar 1 milhão de malabarismos dentro da própria cabeça de pequenas mentiras complexas para se convencer do contrário. O duplo pensar é sobre ignorar todo fato que seja necessário ignorar para a manutenção de nossa visão de mundo. E, no entanto, a gente ser capaz de designorar essa mesma ideia no momento exato em que ela é necessária e depois tornar a esquecê-la. Deu para entender? Até para entender o próprio conceito do duplo pensar, é necessário duplo pensar. É admitir que ele existe enquanto nós o exercemos e depois suplantar a ideia do duplo pensar pela ideia da impossibilidade da falsificabilidade de nossa própria memória. O duplo pensar é a condição essencial sobre a qual é possível a existência do mundo de 1984 e seu regime de controle do pensamento. Confuso, né? Mas assim, se a gente parar para pensar, a gente faz isso o tempo todo. Isso mesmo, a gente, aqui, no mundo real e não em 1984. Vem comigo. Quando a gente é confrontado por duas crenças contraditórias, a gente passa por um processo que é chamado de dissonância cognitiva. Nesse estado, a gente é obrigado a confrontar as nossas crenças com as novas informações que são discordantes daquela nossa visão de mundo. E nesse contexto, a gente tem algumas opções para redução desse desconforto mental causado por essas contradições. Primeiro, a gente pode, simplesmente desviar de todo assunto, qualquer questão, qualquer pensamento que cause na gente esse desconforto causado pela dissonância cognitiva. Segundo, a gente pode substituir as nossas crenças de maneira a se adequar melhor a uma das duas narrativas contraditórias. Um malabarismo cognitivo para poder ajustar as duas ideias opostas de maneira que seja reduzida a dissonância entre elas e que a gente consiga conviver com as ideias contraditórias dentro da nossa cabeça. Ou, terceiro, a gente pode confrontar as nossas crenças contraditórias com as evidências que nos são apresentadas, o que requer um esforço mental enorme, um esforço gigantesco para a readequação de nossos próprios comportamentos e a forma como a gente se comporta frente aos nossos círculos sociais. Círculos sociais esses que podem até mesmo nos punir pelas nossas mudanças de visão e de comportamento. O custo é altíssimo. Um exemplo clássico da clínica cognitivo-comportamental é o malabarismo cognitivo que fumantes usam para justificar o próprio hábito do fumo. É muito mais fácil para um fumante, falar que já dá tudo câncer mesmo, já vou morrer jovem, então que diferença que faz eu fumar, do que de fato, alternativamente, realmente parar de fumar pelo próprio bem, sabe? Pode parecer absurdo, mas é muito mais fácil e menos custoso a gente mudar as narrativas que a gente tem ao nosso redor sobre o mundo do que de fato mudar as nossas próprias crenças e comportamentos. E é mais ou menos aqui, justamente nessa segunda e terceira questão, que aparece o duplo pensar. O duplo pensar, lá em 1984, aparece de uma forma muito mais extrema de controle das próprias narrativas e da história. No seu retrato, a gente vê o Winston realmente acreditar que 2 mais 2 são 5, mesmo ele sabendo que na verdade são 4. A gente vê, em 1984, uma reconstrução quase que instantânea das narrativas da vida, sendo possível a realização de um ato e o esquecimento desse mesmo ato logo em seguida. No entanto, a nossa vida não está assim tão longe dessa realidade. Porque assim, quando eu falo que eu cheguei onde cheguei na vida pessoal e profissional exclusivamente por esforço próprio e ao mesmo tempo eu reconheço que existem diversas pessoas que se esforçaram tanto ou mais do que eu, mas não conseguiram chegar nesse mesmo ponto por conta de uma falta de privilégio no nascimento ou na vida, duplo pensar. Quando uma pessoa se entende como alguém contra o machismo, racismo e segregação, ao mesmo tempo que acha normal que em seu trabalho hajam somente homens velhos e brancos, duplo pensar. Quando a gente fala que é a favor do amor ao próximo, amando ao outro como a si mesmo, ao mesmo tempo que defende o porte e uso de armas contra vagabundo, duplo pensar. Quando alguém fala que a ditadura não existiu, mesmo sabendo de toda a tortura, perseguição e mortes da época, duplo pensar.
Olha, aqui a gente realmente acredita nas duas coisas. É perfeitamente plausível eu ter chegado onde cheguei graças ao meu esforço. É perfeitamente plausível que meu local de trabalho seja só uma exceção e que não precisa tanto assim de ser levado a sério. É perfeitamente plausível que alguém considere inconcebível que um Estado democrático atual, como o Brasil, tenha passado por algo tão horrível quanto uma ditadura. No entanto, isso não passa de um malabarismo cognitivo para adequação dessas narrativas às nossas próprias crenças. Isso não muda o fato de que a gente sabe, ao mesmo tempo, que o oposto de todas essas afirmações é verdadeiro. Eu nasci em família privilegiada, meu trabalho é machista e racista, armas são feitas para matar e a ditadura existiu. Duplo pensar. E por que diabos isso é importante? Porque, como bem dito, em 1984, quem controla o passado, controla o futuro. E quem controla o presente, controla o passado. Mudar o próprio estado mental e concepções sobre as coisas para a adequação à nossa confortável situação e concepção de vida tem um impacto real e muito duro sobre a nossa realidade. Tem um impacto no estabelecimento do que é possível ou não dentro de uma sociedade. Fala sobre a manutenção de estruturas de poder e a aceitação de práticas e ideias absurdas para nós e para todo mundo que está ao nosso lado. Desde a pessoa que está em situação de rua até o magnata traficante de influência. Tipo, mudar a narrativa sobre a ditadura militar não é um detalhe do passado, mas é uma alteração sobre o que está no campo do possível para o nosso futuro. Tipo, eu não tô falando de literalmente voltar a uma ditadura, mas de práticas afins à perseguição ideológica e cultural voltarem à tona, silenciando a oposição e praticando favoritismos inconcebíveis, incoerentes na política nacional. Quer um exemplo? Um bom exemplo dessa censura que não é censura, que só é possível graças a esse revisionismo histórico, é a impossibilidade de entrada de grandes meios de comunicação dentro das coletivas no Planalto. É sobre quando o governo dá acesso a só quem fala a favor e não contra. Pode até ser que ainda não tem ninguém literalmente cortando linhas das nossas notícias e colocando faixas pretas no nosso jornal, mas estão certamente limitando o acesso à informação e à transparência e interpretação que deveria ser de livre acesso a todos os brasileiros. Esse tipo de atitude seria impensável em um contexto em que a gente admite que esse tipo de prática de cerceamento da fala já tenha sido praticado e com resultados desastrosos. No entanto, quando a gente permite a narrativa revisionista de uma ditadura que nunca existiu, a gente apaga a sua memória, a gente apaga o seu aprendizado e a gente apaga o nosso futuro. Em 1984, o resultado desse exercício é muito claro e George Orwell não deixa por menos toda a sua crítica a qualquer tipo de regime ditatorial. É muito perigoso o flerte com uma inconsistência sobre o que é real e o que não é. É muito perigoso o descreditamento de autoridades da ciência e da história somente quando é conveniente. O duplo pensar fala de um mundo que não existe objetivamente. Fala de uma realidade líquida, moldável e perfeitamente alterável. No entanto, isso tudo é uma mentira, e é uma mentira que cobra o seu custo. As coisas existem de fato, mesmo fora da nossa cabeça e pensamento. Inclusive é uma coisa que a gente aprende com não sei quantos meses de idade, que é sobre a persistência dos objetos mesmo para além do nosso olhar. Sabe aquela ideia de mamãe sumiu, apareceu? A gente aprende isso muito cedo. Não é porque você deixa de existir que o mundo inteiro deixa de existir junto com você. Não é porque você não estava lá que o passado de fato não estava lá e que as coisas que ocorreram nele não aconteceram. Não é porque você não viu que alguma outra pessoa não tenha de fato visto. Esse caso do negacionismo da ditadura é só um exemplo mais palpável e urgente, mas são igualmente graves todas as outras instâncias do duplo pensar que a gente discutiu aqui. E a gente comete sim esse tipo de vacilo. A gente não é infalível. Isso acontece o tempo todo. Esse tipo de duplo pensar é como um barranco que no primeiro deslize faz desmoronar o nosso chão sobre o que é o real e acaba no final das contas com a gente ali, caído e soterrado na lama. Para escrever esse texto eu contei com a ajuda do maravilhoso Alexandre Lima, que me ajudou a não falar muita bobagem sobre psicologia. Eu li o 1984 desse livro aqui,
que minha mãe deu de presente de Natal pro meu pai em 1978, que foi no ano do casamento deles, né? Foi o primeiro Natal deles juntos. E eu acho essa ideia simplesmente incrível, assim, né? Tem até uma dedicatória e tal. E quando meus pais estavam com esse livro, 1984 ainda era futuro. E eu acho isso incrível. Eu guardo esse livro aqui com muito carinho. 1984 é uma obra maravilhosa e eu tô muito longe de ter conseguido falar de tudo que ela tem pra dizer sobre os nossos tempos de hoje. Tem algum outro aspecto do livro que você quer que a gente fala aqui no canal? E aí, teve ditadura? Me conta aqui nos comentários e apoia a gente lá no Catarse, se você quer ajudar a gente junto de tantas outras pessoas maravilhosas nessa luta contra toda essa desinformação que a gente tem visto hoje. E todo esse duplo pensar. Um grande abraço e até logo.